Nessa videoaula de hoje vamos aprender a fazer um pão doce caseiro recheado. Esse pão caseiro é recheado com queijo tipo parmesão ralado e vai fazer sucesso nas suas vendas. Qual o nome dele? Ah, sim, pão de puxar. Cada um pega um pedaço. Fica até o final do vídeo porque hoje tem pão de puxar. Unte e enfarinhe uma forma retangular lisa de 35 cm de comprimento e 25 cm de largura. Essa forma pode ser baixa. Reserve. Bata em um recipiente um ovo inteiro com uma colher de chá de açúcar, uma colher de chá de óleo e uma colher de chá de leite. Reserve, pois este ovo batido usaremos para pincelar os pães antes de assar. Em um recipiente, peneire e misture muito bem 500 gramas de farinha de trigo e 10 gramas de fermento biológico seco. Misture o fermento biológico seco muito bem até que ele desapareça no meio da farinha. Faça sempre isso, pois a probabilidade de erro ao usar o fermento biológico seco é quase nula. Em outro recipiente, coloque 2 ovos inteiros, 50 gramas de açúcar, uma colher de sopa rasa de sal, 100 gramas de manteiga sem sal em ponto de pomada e 20 ml de óleo. Misture tudo isso muito bem até formar um creme bem liso. Gente, nesse caso aqui pode ser manteiga com sal ou até mesmo margarina, pois o importante aqui é somente a adição de gordura na massa. Acrescente agora nesse creme 400 ml de água morna e continue misturando até derreter completamente o açúcar e começar a derreter a manteiga. A água morna aqui deve ser testada nas costas das mãos primeiro e não deve sentir a reação de calor. Portanto, essa água morna deve ser suportável na pele sem queimar. A água muito quente aqui nesse caso irá matar o fermento biológico seco, deixando o pão duro, o que atrapalha muito o andamento da receita. Coloque neste líquido e de uma só vez a mistura de farinha de trigo peneirada juntamente com o fermento biológico seco. Misture com a ajuda de uma colher de pau até formar uma massa bem lisa e homogênea. Aqui nessa etapa, quanto mais lisa a massa ficar, melhor será o desempenho da massa no decorrer da sova e na finalização e confecção dos pães, deixando mais macios no final. Vá acrescentando agora e aos poucos mais 800 gramas de farinha de trigo peneirada e misture sempre com uma colher de pau logo depois de cada adição. Essa farinha de trigo deve ser colocada aos poucos, pois dependendo de vários fatores pode ocorrer a adição de um pouco mais de farinha de trigo ou um pouco menos de farinha de trigo. Portanto, vá devagar e sempre aos poucos. Mexa sempre com a colher de pau até que a massa comece a exercer resistência e você não consiga mais mexer com a colher de pau. Nesse momento, comece a mexer com as pontas dos dedos delicadamente até que a massa comece a desgrudar das laterais do recipiente e desgrudar também das mãos.
Passe essa massa agora para uma bancada enfarinhada e comece a sovar até que essa massa fique bem elástica e macia. Pincele óleo em um recipiente. Coloque a massa no recipiente, cubra o recipiente com plástico filme e deixe a massa descansar nele por cerca de 20 minutos somente. Depois deste tempo, pincele óleo em toda a bancada para facilitar o manuseio da massa. Coloque a massa sobre a bancada pincelada com óleo e comece a sovar novamente, bem delicadamente, até que a massa volte ao seu estado normal de maciez e de elasticidade. Divida esta massa em duas partes iguais. Faça em seguida duas bolas de mesmo tamanho e peso com estes pedaços de massa. Abra cada massa individualmente em um retângulo de 40 cm de comprimento por 20 cm de largura. Pressione com as pontas dos dedos todas as laterais do retângulo de massa para facilitar a colagem. Pincele em toda a superfície da massa já aberta em retângulo a mistura de ovo batido, inclusive nas laterais. Para o recheio, coloque em um recipiente 300 gramas de queijo tipo parmesão ralado, sendo 150 gramas de queijo tipo parmesão ralado para cada pão, pois aqui será feito 2 pães. Coloque agora em toda a superfície da massa a metade do recheio de queijo tipo parmesão ralado. Nivele bem. Respeite 1 cm de cada lateral sem recheio. Isso vai facilitar na hora de enrolar a massa e evitar que o recheio vaze na hora da massa crescer e na hora da massa assar no forno. Comece a enrolar a massa no sentido do comprimento. Pressione muito bem as duas laterais superior e inferior do cilindro de massa já enrolado. Feche bem as laterais. Deixe o cilindro de massa sempre com as dobras para baixo. Faça tudo isso também com a outra bola de massa. Acompanhe. Coloque os pães na forma já untada e enfarinhada no sentido do comprimento da forma.
Meça agora 9 linhas imaginárias na superfície de cada massa enrolada, sempre ao meio, para que os pedaços de massa fiquem sempre do mesmo tamanho. Veja. Agora, com uma tesoura utilizada somente para este fim, faça cortes em todas as linhas imaginárias, em todas as 9 linhas imaginárias, formando assim 10 pedaços de pães de puxar, mas sem separar, tá bom, gente? Deixando somente 1 centímetro na parte de baixo sem cortar. Você não deve separar os pedaços de massa até o fim. Respeite no final 1 centímetro antes de separá-los. Acompanhe de perto a modelagem. Com o pão já cortado na parte superior do vídeo, coloque o primeiro pedaço de massa para cima e o segundo pedaço de massa para baixo, sem separar. Faça isso até o final do pão já cortado, revelando assim o efeito de pedaço de pães para puxar. Já com o pão colocado na parte inferior do vídeo, faça exatamente o contrário. Coloque o primeiro pedaço de massa para baixo e o segundo pedaço de massa para cima, mas sem separar os pedaços de massa. Isso fará com que os pães não encontrem um ao outro, deixando imperfeições no efeito de pedaço de pães para puxar. Faça isso até o final do pão já cortado, revelando o efeito de pedaço de pães para puxar. Pincele agora na superfície de cada pão já modelado a mistura de ovo batido. Coloque uma outra forma retangular maior do que esta embaixo desta para que os pães na hora de assar não queimem a parte de baixo. Deixe os pães descansarem por cerca de 2 horas ou até que a massa cresça e encoste um pão modelado no outro ainda dentro da forma. Depois deste tempo e com os pães já crescidos, pincele novamente na superfície de cada pão modelado a mistura de ovo batido. Leve os pães para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de 40 minutos ou até dourar levemente a superfície de cada pão. Retire os pães do forno e, com eles ainda quentes, pincele manteiga derretida na superfície de cada pão modelado para ativar o brilho.